Olá, hoje vamos falar sobre economia. O Centro de Liderança Pública publicou um estudo denominado Ranking de Competitividade dos Estados 2022. E para a alegria dos matogrossenses, Mato Grosso é o 5º colocado neste ranking de competitividade dos estados. Para a gente entender um pouco mais sobre o que é esse ranking e a questão econômica do nosso estado, está aqui conosco o economista Vivaldo Lopes. Muito obrigada por aceitar o nosso convite para a gente falar um pouquinho sobre esse estudo e sobre a economia em geral aqui do nosso estado. Vivaldo, para a gente entender de imediato o que é essa pesquisa, o que isso representa para Mato Grosso, o 5º colocado. Fala para a gente o que é esse ranking da competitividade 2022. Olha, primeiro o prazer é meu de estar aqui conversando com você, com os ouvintes, os telespectadores, e principalmente falando de economia de Mato Grosso. Olha, antes de falar do ranking propriamente dito, eu vou falar um pouco da CLP, né, Centro de Liderança Política. É uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, mantida por empresários, por empresas, não tem financiamento governamental, não tem objetivos de lucro, e estuda os cenários das cidades, nos estados e no país para medir o melhor ambiente de negócio para os negócios prosperarem. A leitura é, se o ambiente público, se as finanças públicas são equilibradas, se a sociedade tem qualidade de vida, se a segurança está boa, se a educação está andando bem, os negócios prosperam, o ambiente de negócio fica melhor. Então, eles estudam, fazem estudos, incentivam, e um dos estudos que eles fazem, publicam desde 2015, é esse ranking de competitividade. O que é o ranking de competitividade? Eles contratam uma consultoria das mais qualificadas do Brasil e medem, selecionam 82 microdados, 82 indicadores dos estados, consolidam depois em 10 linhas, em 10 indicadores macros, e aí comparam. E comparam os estados entre si, os 27 estados, quem que está no posicionamento melhor. E esses indicadores, só para citar alguns, consideram a infraestrutura econômica, estrada, rodovias, aeroportos e tudo mais, internet, considero também educação, considero segurança, levo em consideração indicadores sociais como índice de pobreza, índice de riqueza, considero também capital humano. O que é capital humano? A capacidade educacional, a formação educacional dos habitantes. Consolido isso em 10 indicadores e aí comparo entre os 27 estados. Nessa última pesquisa, desde 2015 é feito. Mato Grosso, quando começou em 2015, estava na posição 22. Nessa última agora, Mato Grosso está na posição 5. Portanto, entre os 27 estados, Mato Grosso foi considerado o 5º estado com melhores condições de se implantar negócios aqui em Mato Grosso. Isso que é competitividade. Ele pode atrair bons negócios sem perder de vista a boa qualidade da população. Ficamos atrás apenas de São Paulo, Santa Catarina, Paraná, Distrito Federal e já vem Mato Grosso. Portanto, nós deixamos para trás Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo. Grandes estados. Grandes estados. Deixamos para trás Goiás, Mato Grosso do Sul. Então, é uma posição muito boa. O que significa isso? Significa que Mato Grosso está com a sua economia crescendo, está com as finanças do estado equilibradas, o que é um indicador muito importante. E isso é bom para os negócios, para os que já estão aqui prosperarem e principalmente para atrair novos negócios para Mato Grosso. Ou seja, isso chama indústrias, chama mais comércio, atrai mais a economia. Atrai investimentos, atrai mais negócios para todas as áreas, na área de comércio, na área da indústria, na área agropecuária, na área de prestação de serviços. Então, e por que é isso importante? Porque esse indicador, ele é olhado com muita atenção por todos os investidores nacionais e internacionais. Ele é olhado pelos analistas dos grandes bancos de investimento. Ele também é olhado pelos investidores, pelas pessoas que investem em fundos de investimento que compram ações de empresas. Portanto, ele está no radar de quem investe no Brasil e no mundo. Portanto, Mato Grosso
bem posicionado, entra no radar nacional e internacional de atração de investimentos. Outra pesquisa também, a gente estava conversando antes, né, de iniciar aí a nossa entrevista, nos bastidores, você comentou comigo de uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, né, uma pesquisa que contabilizou de 1985 até 2020, né, são 35 anos aí, também fazendo essa mesma questão entre os estados de competição, e Mato Grosso aí com relação ao PIB, me corrija se eu estiver errada, ficou aí em primeiro lugar, é isso? É isso mesmo. Esse é um outro estudo. Você vê que são 3 estudos que colocam o Mato Grosso como campeão nacional. O primeiro estudo é um estudo feito de quanto que os estados, o PIB dos estados, ou a economia dos estados, vão crescer em 2022. Mato Grosso ficou em primeiro lugar, porque nesse estudo, feito também por uma consultoria chamada Tendência, de São Paulo, uma das maiores do Brasil, a perspectiva para 2022 é que Mato Grosso vai crescer 5,6% a sua economia, enquanto que a economia brasileira toda vai crescer em torno de 2%, no máximo 2,5%. Então nós vamos crescer 2 vezes mais do que a economia brasileira em 2022. Portanto, Mato Grosso ficou entre os 27 estados, o que vai ter maior crescimento, tá, em perspectiva em 2022. Essa que eu acabei de citar, Mato Grosso está em 5º lugar. Considerando que São Paulo, Santa Catarina e Paraná já são os estados mais desenvolvidos do país, tirados os grandes, bem desenvolvidos, nós estamos em primeiro lugar, né? Portanto, também é um ranking muito bom para Mato Grosso. E essa, do dia 27 agora, de setembro, foi publicado um estudo longo, feito com muito cuidado, com muita densidade, pela Fundação Getúlio Vargas, pelo Instituto Brasileiro de Economia, que é um braço de estudos econômicos da Fundação Getúlio Vargas, por um grupo de economistas da Fundação Getúlio Vargas, que fez o quê? Pegou de 1985 até 2020 e estudou como se comportaram as economias dos 27 estados nesses 35 anos. Por que 35 anos? Para você ver o comportamento dela ao longo de 3 décadas. Porque aí tem variações, tem momento de crise, tem momento de crescimento, tem momento de estabilização, de estagnação. Ao olhar tudo isso, em 35 anos, de 85 até 2020, Mato Grosso ficou em primeiro lugar, entre os 27 estados. Na média, dos 35 anos, a economia de Mato Grosso cresceu 6,4%. Enquanto na média, eu estou falando na média, teve anos que crescemos 14%, teve anos que crescemos 1%, 2% ou 3%, mas na média, Mato Grosso cresceu 6,4%. Para você ter ideia, nesse mesmo período, a economia do Brasil cresceu 3,3%. Portanto, Mato Grosso cresceu, nos últimos 35 anos, 2 vezes a economia nacional. Puxada pelo agronegócio, pela agropecuária, e agora, ultimamente, impulsionado também pelos investimentos em infraestrutura e principalmente na agroindustrialização. Até pouco tempo, o Mato Grosso não era, por exemplo, um grande produtor de etanol de milho. Agora nós estamos disputando com São Paulo a primeira posição em produção de etanol de milho. Portanto, é a agroindustrialização, é o milho produzido aqui e virando uma commodity já industrializada que é o etanol. Esses fatores fizeram com que Mato Grosso ficasse nesse estudo da Fundação Getúlio Vargas, que também é outro estudo que o mundo inteiro presta atenção, como um campeão nacional de crescimento. É como diria aí, comparando com os tigres asiáticos, lembra, na década de 80 surgiram os tigres asiáticos, aqueles países, Japão, Coreia do Sul, Taiwan e China, que crescendo forte. Né? Eles são tigres asiáticos, nós então somos o tigre pantaneiro. A gente está, Vivaldo, num momento aí, num cenário de eleições, né? Próximo domingo aí, eleições 2022. Qual é o grande desafio para o próximo governador de Mato Grosso, já que a gente já está, né, numa boa posição, manter a posição vai ser difícil? Como é que você vê essas questões? Olha, eu coloco assim, pelo menos 5 grandes desafios para o próximo governador. Poderia ser resumido a 3, mas dá para detalhar mais um terceiro. O primeiro grande desafio que eu vejo para o próximo governo e para todos nós nos próximos 10 ou 20 anos é diminuir a pobreza em Mato Grosso.
Mato Grosso tem tudo isso que eu já falei, é campeão nacional de crescimento, é campeão nacional de produção de alimentos, é campeão nacional de várias coisas, de competitividade, mas ainda convivemos com pobreza e pobreza extrema. Segundo dados do próprio governo, tem em torno de 150 mil famílias aqui em Mato Grosso que são classificadas como pobres ou muito pobres. Isso significa em torno de 600 mil pessoas em Mato Grosso que não tem o mínimo para comer a próxima refeição. Ele come de manhã, não sabe se vai ter para o almoço. Se come o almoço, ele não sabe se vai ter o jantar. Esse é um grande desafio. Nós não podemos ser desenvolvidos convivendo com índices tão grande de pessoas com fome, em pobreza ou extrema pobreza. São pessoas que têm renda de muito baixa, de R$ 132 em média por pessoa por mês, imagina. E como nós somos uma população de 3,5 milhões de habitantes, nós temos 600 a 1.000 pessoas passando fome. Esse é um grande desafio. E não é só do governador, não. É do governador, é dos deputados federais, dos senadores, é dos 24 deputados estaduais e principalmente de todos nós da sociedade, envolvendo empresários, profissionais e todos nós. Combater, reduzir e extinguir a pobreza em Mato Grosso. Segundo grande desafio é reduzir as desigualdades regionais. Nós temos aqui ilhas de prosperidade, como Lucas do Rio Verde, como Nova Mutum, Sinop, Sorriso, Primavera, Rondonópolis e Campo Verde, Sapezal, mas nós temos municípios aqui ainda muito pobres. Muito pobres. Então isso a gente chama de desigualdade regional. Nós estamos crescendo num ritmo chinês em algumas regiões, mas em ritmo de Bangladesh em alguns outros municípios. É uma tarefa do governo ajudar a equilibrar um pouco. Não dá para todo mundo crescer num ritmo muito alto, mas a gente não pode ter um Estado desenvolvido com tanta desigualdade regional. Terceiro grande desafio que eu vejo é a educação. É a educação. O próximo etapa, o próximo movimento macroeconômico de Mato Grosso será se tornar, além de o maior produtor agropecuário do Brasil, ele se tornar um estado industrial. Nós também termos uma indústria forte. A indústria forte, ela qualifica mais, ela agrega valor à nossa produção, portanto a gente ganha mais vendendo essas mercadorias industrializadas. Ela exige uma mão de obra mais qualificada. Empregos na indústria são melhor, exigem mais, são mais formais e pagam mais. Mas para isso exige um capital humano bem capacitado. Então esses três são os grandes desafios do próximo governador. Reduzir pobreza, reduzir desigualdades regionais e melhorar a educação de Mato Grosso. Só para um comparativo. Quando a gente compara na economia, eu já falei, Mato Grosso é campeão econômico. Na educação, dos 27 estados, nós estamos na posição 19 no IDEB, que é o índice que mede a qualidade da educação em Mato Grosso. Portanto, nós estamos lá quase caindo para a Série B na educação, enquanto na economia nós somos Série A disputando o título. Então, esse fator, para mim, são os três grandes desafios. Educação, a desigualdade regionais e desigualdade e pobreza. Na educação, você deriva para a educação de curto prazo. No curto prazo, o que é? Cursos técnicos para capacitar para o trabalho. Não adianta a gente ficar fazendo transferência de renda o tempo todo. É preciso capacitar os filhos desses que estão precisando de auxílio de Bolsa Família agora, para eles não serem também, quando adultos, precisarem do auxílio. Então, é capacitá-los para o trabalho. A educação dá a capacitação dele para a vida toda, para o longo prazo. A capacitação técnica permite ele, nos próximos 90 dias ou nos próximos 6 meses, conquistar um bom emprego. Então, melhorar a capacidade técnica da nossa mão de obra é outra coisa fundamental. E a quinta, que eu diria, é industrializar Mato Grosso. Acelerar a industrialização em Mato Grosso. Esses três grandes desafios, para qualquer um que seja eleito governador no próximo domingo, será fundamental para ele tratar isso e conduzir. Não vai resolver nos próximos 4 anos. Mas, como dizia Mao Tse-tung, para se andar 1000 léguas é preciso andar as primeiras léguas. Então, nos 4 anos, a gente tem que andar as primeiras léguas para isso. Vivaldo, essa questão das desigualdades regionais, né? A gente estava também conversando antes,
são muito fortes, né? Você vai para uma região norte, por exemplo, Lucas, Sorriso, Sinop, Nova Mutum, você vê aí os municípios muito bem desenvolvidos, ao contrário aí de outras regiões, até mesmo aqui na Baixada Cuiabana. Isso, como trabalhar isso, né? Você falou melhorar, diminuir as desigualdades regionais, mas na prática de um economista, como fazer isso? Primeiro, tributar menos, portanto, deve ser objeto dos 11 deputados, dos 11 parlamentares que nós vamos eleger agora, 8 deputados federais e 3 senadores, mais o governador, a grande prioridade, reforma tributária nacional. Porque com a reforma tributária nós vamos tributar menos a produção, vamos tributar menos a fase industrial. E a gente pode tributar mais ao lucro e à renda, quando você já obteve renda. Hoje o Brasil tributa fortemente a indústria e tributa fortemente o consumo, na hora que você está consumindo a mercadoria. E tributa pouco o lucro e a renda, a alta renda. A reforma tributária, então, é fundamental. E depois, programas governamentais locais que estimulem o comércio e a indústria em pequenos municípios. Porque tem pequenos municípios que estão ao lado de outros que são potencialmente fortes. Qual a diferença, por exemplo, de uma indústria se instalar em Diamantino e Alto Paraguai, que fica a 10 quilômetros de Diamantino? Mas se instalar em Alto Paraguai, vai estimular muito uma cidade que tem 10 mil habitantes. Tá certo? Então, essa ajuda governamental, esse programa governamental que facilita a empresa se instalar em Livramento, ao invés de se instalar num distrito industrial de Várzea Grande, por exemplo, ajuda muito a melhorar o ritmo do crescimento de Mato Grosso de forma mais igualitária, mais distribuída. São pesquisas aí, as pesquisas que você apresentou aqui durante a entrevista, são pesquisas que deixam nós matogrossenses de certa forma orgulhosos, né, de ter um estado em desenvolvimento, mas também que faz a gente pensar um pouquinho nessas questões de desigualdade. Como economista, eu queria que você fizesse aí as nossas considerações finais, já caminhando para o final da nossa entrevista, nesse cenário, né? Como é que você imagina os próximos 4, 5 anos, o que deve acontecer e as próximas pesquisas aí, se Mato Grosso tende a ficar ainda melhor aí na Olha, eu vejo da seguinte forma, tudo indica que os próximos 10 anos serão de prosperidade para Mato Grosso. A agropecuária deve continuar crescendo, tanto a produção quanto os preços e a qualificação, a industrialização da produção agropecuária nossa. Portanto, na economia, os próximos 10 anos são sinais, eu projeto, estimo crescimento. No lado público, as finanças estão equilibradas. Portanto, isso ajuda muito quando o governo tem dinheiro para investir em novas infraestruturas. Então, eu colocaria o seguinte: é preciso a gente vender Mato Grosso para o mundo. É usar todas essas pesquisas e sair pelo mundo afora dizendo, olha, nós temos um estado lá no meio do Brasil, no coração do Brasil, um grande produtor e que você pode fazer bons negócios, atrair empresas de todo mundo para vir para Mato Grosso. Seria um papel interessante, um papel de embaixador de Mato Grosso, um vendedor de Mato Grosso, o governador com um grupo de empresários que façam isso. Segundo, focar na pobreza. Eu entendo que combater a pobreza em Mato Grosso é uma prioridade suprema do governador próximo, de toda a sociedade. E o terceiro, educação. Educar melhor a nossa população é um sinal que daqui 10 anos ou 20 nós passamos, porque hoje nós somos um estado em desenvolvimento. Tem estados pobres, estados ricos no Brasil e estados emergentes. Nós somos emergentes. Nós temos que passar de emergentes para estado desenvolvido. E sem uma boa educação a gente não vai fazer isso. Vivaldo, muito obrigada aí pela sua entrevista e espero recebê-lo mais vezes aqui no estúdio do RDTV. Claro, virei com o maior prazer. Obrigado a vocês. Nós conversamos hoje sobre economia, Mato Grosso aí, estando em posições muito boas na economia aí de modo geral no nosso país. Até a próxima, continue acompanhando o RDTV e também o nosso portal RD News. Até mais.